Progressão continuada não tem nada a ver com promoção, né, continuada. A progressão continuada, ela parte do princípio, primeiro, de que todo mundo consegue aprender, desde que seja oferecida as oportunidades e respeitado o tempo, né? Nem todo mundo aprende com a mesma agilidade, no mesmo tempo, né? Então, não é porque eu cheguei no final do ano e eu não consegui cumprir todo um currículo que você conseguiu, que eu deva voltar. Você prossegue, eu fico, e no ano que vem eu vou ter que refazer tudo, inclusive aquilo que eu já consegui fazer. Digamos que eu não consegui o 100%, né? Eu consegui 60%. Né? Pelo segmento anterior, eu ficaria retido, né? E eu volto no ano seguinte, tendo que refazer tudo, inclusive aquele 60% que eu já fiz. Isso é muito desestimulante para o moleque que não vê sentido em refazer uma coisa que ele já fez. Tá? Então, esse é o primeiro princípio. Todo mundo aprende, né? Desde que seja oferecidas as condições necessárias e respeitado o seu próprio tempo de aprendizagem. A progressão continuada, na verdade, ela só funciona se a sociedade entender isso. Porque nós vivemos numa sociedade muito competitiva, né? É uma sociedade pautada no mérito e no castigo. Você conseguiu, mérito. Eu não consegui, castigo. Né? E parece que se você retirar o mérito e o castigo, a sociedade não vai caminhar. Né? Não existe pedagogia que coloque esse tipo de castigo como algo positivo, como algo que vai realmente fazer com que o moleque de 12, 13 anos se conscientize de que ele precisa retomar, de que ele precisa voltar. Você não consegue. Né? Então você tem que partir desse princípio de que o que ele não conseguiu neste segmento aqui, nesta série, nesse ano, dá-se a continuidade no ano que vem, a partir de onde ele conseguiu, né? E ele vai cumprir o que ele deveria ter cumprido num regime de seriação dentro de um ano letivo, ele vai cumprir no ciclo. Que no início da progressão continuada, nós tínhamos a possibilidade da repetência, né, vamos dizer assim, por dizer, apenas no final do ciclo, que eram 2 ciclos, que era o chamado ciclo 1, que era da primeira à antiga 4ª série, ele só ia ser retido lá na 4ª série, e da 5ª à 8ª série, ele era retido na 8ª. Né? Hoje a progressão trabalha com 3 ciclos. Do 1º ao 3º ano, onde existe essa possibilidade também de no 3º ano aquilo que ele se entender que pedagogicamente ele está com muitas lacunas, então ele permanece por mais um ano, né, onde vai se trabalhar com ele de uma forma diferente dos demais, para que ele possa, no ano subsequente, ir para o 4º ano. Então, no 3º ano, no 6º e no 9º ano. O ensino médio é seriado normalmente, né? Mas o princípio é esse, né? Que todos têm capacidades de aprendizagem, desde que oferecidas as condições necessárias e respeitado o seu próprio tempo, né? a sua própria condição de aprendizagem. Então, esse é o princípio básico, tá? Da progressão continuada. E quanto aqui ao que nós fazemos, né? É um trabalho, eu diria para você, até que insano, porque é um trabalho de quebrar resistências. A própria escola, ainda hoje, se você olhar, ela ainda entende que é mérito e castigo. Né? Então, o aluno tem que ser castigado, no sentido assim, ele tem que ficar retido, o aluno tem que ficar suspenso, o aluno tem que ser expulso, né? Então, existe muito essa cobrança que a escola hoje ela é muito permissiva, porque ela não tem mecanismos que atuem de forma mais contundente em determinadas situações, né? Até como uma situação que a gente comentou agora há pouco. Né? E é um trabalho de mudança de paradigma, para que esse professor, né, entenda a educação olhando dessa forma. Esse moleque que eu tenho aqui na sala, que tem uma série de dificuldades, né?
ele vai chegar no final do ano tendo ainda dificuldades, mas ele não deve ser punido, ele não deve ficar aqui e tendo que rever no ano seguinte o mesmo cabedal de conteúdo, de disciplinas, de atividades, dentre as quais as que ele já superou, né? Então, é essa mudança que é a luta nossa através de orientação técnica, de acompanhamento, de estar lá na escola, dessa conversa, né? De que você não está promovendo aleatoriamente. Ele está indo, né? Mas ele tem toda uma, como eu poderia dizer para você, assim, toda uma necessidade que não foi preenchida neste ano e que nós deveremos retomar no ano subsequente, né? Então esse é o trabalho nosso, dos supervisores de ensino, no acompanhamento junto às escolas públicas, tá? Quanto à progressão continuada. Mas é interessante que, se você pegar, nós temos a progressão foi instituída por uma deliberação do Conselho Estadual de Educação, que é a deliberação 9 de 97, né? Deliberação número 9 do ano de 97. A deliberação ela é seca, né? Ela só institui, né? Fica instituído o regime de progressão continuada nas escolas da rede pública do Estado de São Paulo. Mas aí você vai pegar a indicação, que é o documento que motivou aquela deliberação. E se você puder dar uma lida depois com o tempo, a indicação 8 de 97 do próprio Conselho, você vai ver todos os pressupostos, toda a análise que foi feita para se chegar a propor esse regime. Então você vai ver toda uma questão, e aí você vai entender o que está por trás. Não é um barateamento, não é simplesmente passar, né, de forma irresponsável o menino, mas não permitir que ele seja castigado porque ele não pôde acompanhar o ritmo dos demais, né? É permitir que ele prossiga, que ele não perca a sua turma e que ele vá dentro das suas capacidades, do seu tempo, né, adquirindo as competências necessárias. Que, enquanto a escola tradicional ainda trabalha com o conteúdo, e você é promovido ou retido pelo conteúdo assimilado, a indicação 8 de 97 vai falar de competências, né? O moleque não tem que saber de cor a tabela periódica, ele não tem que saber de cor uma oração subordinada, sei lá das quantas, né, da língua portuguesa, mas ele tem que ter competências para, através do uso da língua, né, ele se comunicar de forma competente na sociedade, ele se fazer entender, ele produzir uma comunicação inteligível, uma comunicação coesa, coerente, enfim, usar da comunicação da língua portuguesa, né, para crescer, né, para se promover no seu trabalho, para a vida em sociedade, que são as competências que nós batalhamos. O moleque tem que adquirir competências, né? Ele tem que ser um ser competente. E como é que ele é competente? Através do uso que ele vai fazer, né, daquilo que ele foi nos anos escolares passados. Aí ele vai se tornar um ser competente. Né? E que nós estamos o tempo todo, né? O processo de aprendizagem, ele é infinito. Né? Eu diria para você que depois que a gente passa dos 50, a gente não diz vivendo e aprendendo, a gente começa a dizer morrendo e aprendendo. Porque sempre tem algo novo para eu descobrir. Mesmo naquilo que eu sempre vi, né? Sempre com enfoque, com olhar, né? Aí num belo dia eu começo a perceber que aquilo tem outras possibilidades, que aquilo pode ser aplicado a outras situações. É uma nova aprendizagem, é uma nova habilidade que eu adquiro e aquilo vai fazendo de mim mais competente. Né? Então, se você for ver, toda e qualquer deliberação que o Conselho emite, ela é seca e você acata, porque é uma lei, determina, né? Mas você vai nas indicações, nos pareceres, é que você vai entender o que motivou. Aí assim é que você vai poder dizer que você tem um repertório, né, para poder entender e, eu diria assim, acatar com mais carinho aquilo que uma lei pura e simples determina. Tá?
Não quer dizer que a deliberação 997, que a progressão continuada, venha resolver o problema da educação. Porque o problema da educação ele é estrutural, ele é muito maior, ele demanda investimento, né? É claro que um menino numa sala de aula com um ventilador adequado, com uma ventilação adequada, com móveis adequados, com um professor bem formado, ele aprende muito mais que um outro que esteja num lugar onde a própria infraestrutura não colabora, né? Não auxilia. Então eu diria para você que o grande problema da educação, ele é um problema da sociedade. A sociedade precisa se unir, ver o que ela quer de melhor para si, né? Que mecanismos ela precisa dispor para fazer com que aquilo aconteça. Mas a deliberação é uma forma de, eu diria para você assim, resolver um problema que nós entendemos como injusto, que é essa questão do mérito e do castigo, né? E de um castigo que não é nada pedagógico, né? Eu sou fruto de uma seriação onde numa sexta série, né, lá nos 1970 e pouco, né, por dízimas, né, eu fiquei retido em matemática, né? Fui fazer minha vida na área de humanas, me dei muito bem, graças a Deus. Gosto de matemática, né? Até que eu me garanto nela. Mas eu nunca vou ser um expert em matemática, não é a minha veia, né? Eu ficar retido só em matemática e por dízimas, era 0,25, era qualquer coisa assim, não foi nada pedagógico. Para eu não desistir no ano seguinte, olha, minha mãe sofreu. Ela teve que me levar, me buscar, ela teve que prometer um monte de coisa para eu não desistir, porque aquilo para mim foi assim, uma ruptura muito grande. Os meus amigos foram, né? E eu fiquei, poxa vida, né? Você se sente o pior dos piores, né? Então, eu posso dizer para você que eu experimentei esse castigo e ele não foi nada pedagógico. Não me ajudou em nada. Tá? Por isso eu defendo. Então, não é promoção. Quem diz que é uma promoção automática não entendeu ou não leu a indicação 8 de 97. Daí ele vai entender os pressupostos, tudo aquilo que motivou, né, o Conselho Estadual a implantar esse sistema. Aí essa questão do não saber ler e escrever, né, é preciso ser melhor investigado. Porque quando eu falo que o aluno não lê e não escreve, ou seja, ele é copista, mas ele não dá vida ao que ele copia, né? Ele decodifica signos e ele lê aquela leitura decodificada, mas não interpreta o que leu, né? Então, porque aí tem que se analisar o caso em si quando se depara com uma situação dessa, né? Eu diria para você que tem várias causas. Uma das é que provavelmente essa criança foi fruto de uma promoção automática. Isso é uma irresponsabilidade, né? Eu fui pago para ensinar. Você passou pelas minhas mãos 200 dias legalmente, né? Você passou pelas minhas mãos. Se você começava a faltar, o Conselho Tutelar era acionado, então você estava lá. E eu tenho o meu quinhão de responsabilidade, né? Ou seja, eu fui ético, né? Eu fui responsável. Então, muitos, existe essa questão, ele passou pela promoção automática. Não se trabalhou, não se entendeu o espírito da progressão continuada. Não foi buscar lá no fundo o que a indicação coloca, né? Pode ser, nós temos questões hoje, que inclusive hoje de manhã eu participei de uma orientação técnica sobre autismo, né? Nós estamos com uma gama de alunos com deficiências na escola muito grande. Essas crianças estavam trancafiadas nas casas, relegadas a uma PAI, quando na verdade, muitas vezes, um autismo, né, é uma pessoa profundamente inteligente. Ela tem um jeito de se comunicar socialmente diferente. E nessa sociedade, eu diria para você que prima o mérito e o castigo, que era uma escola destinada para um determinado público, né? Muitos não cabiam, né? A cama de Procusco, né?
Ou seja, você deita lá e se os seus pés passavam, ele cortava. Ou se os seus pés ficavam muito curtos, eles esticavam, né? O mito de Procúsculo. Ou seja, você cria um modelo de escola e quer enfiar todo mundo lá dentro e que todo mundo corresponda. Muitas vezes, esse menino não foi ensinado de acordo com aquilo que era a sua especificidade. Ele poderia chegar no primeiro ano médio, não catedrático, né, nas matérias, mas se comunicando bem, se articulando, né, lendo e escrevendo com proficiência. Então, aí eu diria para você, ele passou pela promoção automática. Aí é uma questão, a escola não abraçou o processo. Né? Todo mundo tem uma parcela de culpa aí. Tá? Não eximo, inclusive o próprio Estado, enquanto ente, que de repente também não se atentou para as estratégias de ensino em determinadas escolas. Né? Eu tenho escola que trabalha com mais facilidades. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui dentro de Itu, a escola Rogério Lázaro, escola Peri-Guarani, né? Que são escolas onde já existe essa cultura do professor realmente abraça o aluno. Abraça, ele está aqui, ele é meu, né? É meu nome que está em jogo, eu vou trabalhar com ele. E esse moleque chega lá no nono ano, às vezes não chega uma excelência, mas chega alguém com quem dá para se trabalhar tranquilamente. Né? E em compensação você vai ter outras situações onde não existe esse abraçar o aluno, né? Trazer esse aluno e realmente fazer do problema dele um problema meu, um problema nosso. Né? Como é que eu trabalho com esse menino aqui? Como é que eu faço que ele aprenda?